chegando o tio Jefferson com mais uma aula aí sobre ondas. Continuação aí, quem não viu a primeira, vai lá no nosso canal que tá lá, ondas, aula 1. Essa aqui é a nossa aula 2. Hoje a gente vai falar basicamente das ondas sonoras, galera. Então a gente vai ter o seguinte aqui, as ondas sonoras, né, que é o som propriamente dito, a gente escuta ele, só que a gente não escuta todos os sons, galera. Parece ser estranho, mas essa é a verdade. A gente só escuta uma certa faixa de frequência. O ser humano, ele escuta na frequência de 20 Hz a 20 mil Hz. Então essa é a frequência de sons audíveis que a gente consegue escutar. Porém, existem outros sons, tá? Abaixo de 20, que é o infrassom, tá? Que alguns animais escutam, como o elefante, sons abaixo de 20 Hz. E eu tenho também outros sons com frequências maiores que 20 mil, que é chamado de ultrassom. Por exemplo, o cachorro, o golfinho, o morcego conseguem perceber esses sons aí. Você já ouviu falar que tem um apito que só o cachorro escuta? Por quê? São frequências que o nosso corpo não consegue detectar. Então, o ser humano só escuta na faixa entre 20 e 20 mil. Abaixo eu tenho os infrassons, acima disso eu tenho os ultrassons, tá? E o som, ele vai ter velocidades diferentes conforme o meio. Por exemplo, quando eu falo com você, eu estou usando meio gasoso. Então aqui ele tem uma velocidade. Mas se fosse no meio líquido, eu teria a mesma velocidade? Não, galera. Eu vou perceber o seguinte, que à medida que eu vou mudando de meio, de gasoso para líquido e sólido, eu percebo que a velocidade dessa propagação ela aumenta, galera. Quanto mais rígido for o meio ou mais concentrado, ele vai ter maior velocidade. Por exemplo, quando você está debaixo d'água, é um pouco mais difícil entender os sons, porque ele vai ser o quê? Bem mais rápido, tá? Então a velocidade do som depende do meio. Quanto mais rígido for esse meio, maior vai ser a velocidade. Então a velocidade primeiro começa nos gasosos, fica maior nos líquidos, que fica maior nos sólidos. Para você ter uma ideia, ele mostra aqui a ideia da velocidade do som, né? Que ela na água tem 1000 e pouco, já no ferro chega a cerca de 5000. Então conforme for o meio mais rígido, maiores velocidades. Aí na imagem você percebe que eu tenho um rapaz botando o ouvido no chão. Por quê? Ele vai estar percebendo que a velocidade do som é maior onde? Em meios sólidos. Então não dá para saber se está chegando ou não. Isso era um costume dos índios, né? Colocar lá o ouvido no chão para saber se estão se aproximando ou não os cavalos. Então seria essa ideia aqui, já que a velocidade do som é maior em meios mais rígidos aí, galera. Agora, a velocidade do som, como a gente conhece, ela tem um limite de 340 metros por segundo aproximadamente. Só que existem alguns aviões que são chamados supersônicos que quebram essa barreira, como você observa aí na imagem. Quando eles quebram essa barreira, forma uma camada de ar em volta dele, né? Chega a parecer uma explosão. Buf! Nessa hora aí, o que acontece? A velocidade dele é tão alta que a pressão diminui aonde ele está passando. Então a quantidade de gás do lado de fora é comprimida em volta desse avião. Por isso que forma essa quebra aí, como você observa a imagem aí, tá? Então tem quebrando a barreira do som. E outro detalhe, quando eu tenho um avião supersônico, as pessoas veem ele passar e só depois escutam o barulho, porque ele tem uma velocidade maior que a do som aí, tá? Um fator bem interessante. Agora, galera, tem a reflexão, um fenômeno que não é exclusivo do som, mas a ideia é essa aqui, né? Você emite um som, ele vai, bate num obstáculo e retorna, né? Então eu tenho o que a gente chama de reflexão aí. A reflexão, galera, ela pode ser aplicada aí no caso do sonar, tá? Que ele emite uma onda, ela bate no objeto e retorna com uma frequência diferente para ele, tá? Assim ele começa a mapear o fundo do oceano. O sonar também trabalha com a reflexão. A gente também tem o ultrassom, né? Para ver como é que está a imagem do bebê. Então ele emite um som de alta frequência ali, bate nesse bebê e retorna. Aí ele consegue detectar e formar uma imagem aí. Então são algumas aplicações da reflexão. Uma outra delas que a gente percebe é o eco, né? Quando você emite um som, ele vai e retorna, você vai se escutar novamente, né? Que é o famoso eco, né? Do sapinho lá que fica ei, ei, ei. Então essa história aí é do eco aí, tá? Que a gente vai ver com mais detalhes depois no quadro a questão do eco. Só que o eco,
ele é uma reflexão também. Existe um fenômeno chamado ecolocalização, que alguns animais fazem, tipo o morcego, né? O morcego, ele é praticamente cego. Mas como é que ele seguia? Como é que ele não se bate nas coisas, né? Porque ele seguia pelo som. Ele emite um som de alta frequência que vai atingir obstáculos e retorna para ele. E ele consegue detectar o que é que está na frente dele. Então, se você for tentar acertar um morcego, vai ser bem difícil, porque ele se baseia à base de som, né? Então, se eu soltar você na sua casa no escuro, você ainda vai se bater em um objeto. Se um morcego não, né? Porque ele está se guiando pela visão? Não, e mais pela audição aí no caso, por esses sons de alta frequência aí, que eu tenho a ecolocalização, galera. Então a gente vai ver agora o fenômeno do eco melhor, né? Como é que se trabalha a equação para descobrir a distância desse obstáculo para poder acontecer o eco. Então, galera, vamos para o quadro. Então, galera, a gente vai falar agora sobre a aplicação sobre o eco, né? De uma equaçãozinha que a gente vai trabalhar bastante. A equaçãozinha que a gente vai trabalhar agora é essa aqui, ó. Distância é igual a velocidade vezes o tempo. Então a equação que a gente vai trabalhar é essa aqui: distância, velocidade e tempo. É a mesma equação da velocidade média, só com uma cara diferenciada. E você vai decorar dessa maneira aqui, ó. Deus vê tudo. Então, Deus vê tudo. Distância, velocidade e tempo. Então, galera, bora ver uma aplicação do eco. O que a gente viu lá? Que o eco é uma situação desse tipo aqui, ó. Você tem uma pessoa, você tem lá um obstáculo, você vai emitir o som. Esse som bate no obstáculo e vai retornar para você. Só que quando ele retorna, né, ele vai e volta. Beleza. Ele fala aqui o seguinte, para você entender bem, olha, o som vai e volta. Existe uma distância bem aqui, né, ó. Essa distância que a gente quer descobrir. Para a gente descobrir essa distância, a gente vai utilizar essa equação do Deus vê tudo, distância, velocidade e tempo. Uma pessoa emite um som, depois de 10 segundos ela escuta o eco. Então demorou 10 segundos, ela escutou a repetição. Qual a distância entre ela e o obstáculo que reflete o som? Tá? Então essa é a ideia, ela emite o som e depois de 10 segundos ela escutou o eco. Tá? Considere que a velocidade do som é igual a 340 metros por segundo, tá, galera? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Distância, quero saber. Velocidade, mandou usar 340 metros por segundo. E o tempo que gastou para isso acontecer é 10 segundos, tá? Então, 10 segundos. E 10 vezes 340, você vai encontrar uma distância de 3.400 metros, né, galera? Foi difícil? Não foi. Só que tem um porém. É essa a resposta? Não, porque ele está perguntando qual é a distância do obstáculo. Isso que a gente descobriu é a distância total. Lembra que a gente escutou o eco. E o eco, o som, ele foi e voltou. Então ele demorou 10 segundos para ir e voltar. Então veja bem, a distância só para ir, que seria a distância dele até o obstáculo, é a metade, né, galera? Porque ele vai e volta. Então, na verdade, no final, eu tenho que pegar esse resultado aqui e dividir por quanto? Por 2. E dividido por 2, a distância entre ele e o obstáculo vai ser de quanto? De 1.700 metros aí, galera. Então, esse assim seria o meu resultado. Então, toda vez que ele falar sobre eco e pedir para você a distância, você tem que lembrar que o eco, o som vai e volta. Então, galera, quem gostou da aula aí, deixa seu like, compartilha, ativa o sininho, tá? Valeu!